Olá, meu querido leitor da revista Atitude. Nós vamos conversar aqui agora sobre a lição de número 12, ainda trabalhando as orações de Jesus, desta vez no Evangelho de João. Nós temos duas orações nesta lição. A oração de João 12, que tem expressões como a minha alma está angustiada, Pai, salva-me desta hora, Pai, glorifica o teu nome. Ou seja, são expressões que nós encontramos aqui nesta oração. E, por fim, a oração de João 17, que é a maior oração de Jesus. Jesus está, neste texto, perturbado. Isto não é nenhum problema para a nossa fé, porque Jesus Cristo, ele sofreu realmente, ou seja, nós cremos que Jesus é Deus, mas cremos que Jesus também foi homem durante todo aquele processo ali, ou seja, ele precisou sentir a dor da humanidade, sentir o desespero da humanidade, sentir a tristeza da humanidade. E ele sente isso, então ele está perturbado aqui nesse momento em que a morte dele se aproxima. Nós encontramos aqui uma oração grande, são cerca de 500 palavras no texto grego. Ele está perturbado, mas ele demonstra muita resignação, demonstra muita tranquilidade. Nós entendemos que Jesus não foi forçado a morrer. Ele mesmo diz que ele deu a própria vida, ele dá a própria vida, ninguém pode tomar dele, ele entrega a vida voluntariamente, deliberadamente, isso está claro, né? E nesse sentido, esta oração é uma oração de desabafo, de abrir o coração para o Pai. E ele faz isso. Ele pede para que o Pai o glorifique, e é uma oração sincera, nós podemos perceber isso, mas quando você olha para o glorificar aqui de Jesus, você se impressiona com o resultado, ou seja, o que quer dizer glorificar? Nós podíamos imaginar que glorificar seria exaltar, fazer aparecer, livrá-lo daquele sofrimento todo, mas na verdade a glória de Jesus era outra. Quando ele pede para Jesus glorificá-lo, na verdade o que ele está dizendo faz em mim aquilo que é necessário fazer, né? Então a glória de Jesus envolve a morte dele na cruz, a glória de Jesus envolve a crucificação, todo o sofrimento relacionado com a crucificação, e no fim a glória significa também retornar para o Pai, e esse sentido de retornar para o Pai nós também usamos eventualmente quando definimos que a morte do crente é a glorificação, né? É uma das fases do processo de caminhada cristã, que começa com justificação, a salvação, santificação, tornar-se cada vez mais parecido com Jesus, e por fim, glorificação, quando nós morremos e vamos para a eternidade. Então sim, quando ele pede para fazer nele a glória, ele está pedindo para experimentar a dor, o sofrimento da morte, a morte de cruz, e por fim ir em direção aí ao Pai. Ele pede não apenas por ele. Nesta oração, ele pede pela missão, ele pede pela atividade da igreja, ele pede para que a igreja continue fazendo a sua obra, ele pede para que os discípulos continuem sendo guardados do mal. Então ele pede inclusive por nós. A oração de Jesus é impressionante aqui em João 17, porque ele não pede apenas por aqueles discípulos que estavam em volta dele, ele pede a Deus por aqueles que ainda haveriam de crer nele, e consequentemente ele está naquele momento pedindo por mim e por você. Ou seja, Jesus orou especificamente por nós, né? Nós não tínhamos ainda a existência, não havíamos vindo ao mundo, mas lá, 2000 anos atrás, ele estava pedindo por aqueles que haveriam de crer nele no futuro, ou seja, por nós, por mim e por você. Jesus pede para que esses discípulos sejam preservados do mal, mas não necessariamente retirados do mundo. Preservar do mal aqui dentro do mundo, aqui no mundo mesmo. Ele fala que nós enfrentaríamos tribulação, no mundo tereis aflição. Ele pede para livrar-nos do maligno, mas as aflições estão à nossa volta. Então ele pede por presença de Deus, perspectiva de conforto divino, ele pede pela companhia do Espírito Santo, e ele ora inclusive aqui para que o Espírito Santo venha sobre nós. Então aqui na oração de Jesus, uma série de aspectos que eu acho que vale a pena destacar para a nossa reflexão. No final, ele está pedindo aqui pela igreja,
pelo corpo de Cristo, ou seja, o povo dele, os seus seguidores, está pedindo pelo reino de Deus, está pedindo pelo cumprimento da vontade de Deus na vida dele, Jesus, na nossa vida, na vida de todos aqueles que experimentam, né, a vida eterna, experimentam a vida, e a vida que começa aqui, ela continua lá do lado dele. É um texto bonito para apresentar, para refletir, para divulgar entre aqueles que estão à nossa volta. E após isto, após trabalhar esse texto, o autor termina com algumas perguntas que eu acho que vale a pena destacar também, né? Nós vamos orar com o mesmo desejo que Jesus orou? Nós vamos orar para que haja unidade entre nós, a começar por nossa igreja local? As orações de Jesus são escolas de oração. Se queremos orar bem, devemos orar como Jesus orou. Vale a pena, não é verdade? Então, fica por aqui, nós voltamos a conversar numa outra oportunidade. Até lá, se Deus quiser.